A maior reclamação dos homens hoje comigo é que minha namorada não posta nada comigo, minha namorada só reposta quando eu posto stories. E no episódio de hoje, Júlia Nunes. Ele não começou a seguir depois que ele namorou com você, ele já seguia antes. É uma coisa que é responsabilidade sua. Especialista em relacionamentos e comportamento humano. Ai, mas eu não gosto. Então arruma alguém que não tem rede social, desligue a sua e pronto. Hoje no All In falamos sobre vícios. Escolhi você pra namorar comigo, quem me interessa? E como a pornografia e a tecnologia têm impactado o comportamento das pessoas aqui na rede social. A quem eu devo respeitar? A quem me interessa o que sente? Qual a visão de especialista? Eu vou me fechar cada vez mais. Eu quero um médico de 1,90 que mora na região tal, que estudou nesse lugar. E tu acha? Hoje eu tô começando o All In, ruiva desse jeito aqui, pra estrear um episódio com uma pessoa que já sentou nessa mesa e é a primeira vez que ela tá voltando, gente. A gente tá repetindo porque o episódio dela foi um dos que mais viralizou. A gente só trouxe verdades e a gente tá continuando essa sequência. Então, se você não viu, eu já vou pedir pra você voltar nesses episódios, porque eu tô aqui com Júlia, especialista em relacionamentos, pra gente conversar sobre temas muito polêmicos. Bem-vinda, Ju. De volta. Obrigada, Mari. Prazer estar de volta. Você tá ruiva e eu tô marrom agora, né? Estamos diferentes para um novo corte de sucesso. Quem não assistiu o episódio 1, assistam, tá? Que tá sensacional. Foi um dos melhores que eu já gravei. Não, eu fiquei muito feliz em saber. Ficou bem rico, assim, de informação. As minhas alunas do Valoriza, todas foram assistir, falaram sobre o episódio, então eu gostei bastante. Por isso que estamos aqui de volta, né? Por isso que estamos aqui de Pelo volta. Sucesso. E hoje tem pautas quentíssimas. Quentíssimas. E assim, eu adoro falar sobre esse tema porque, na verdade, relacionamento é muito sobre comunicação, que é o que a gente fala. E a forma de se comunicar e o comportamento das pessoas está mudando por conta de tudo isso que tem acontecido com as redes sociais, Sim. assim. E uma pauta que está muito em alta agora é a exposição da Virgínia com o fim do relacionamento dela, que ninguém esperava. A família perfeita, mostrada 24 horas por stories. É porque assim, aconteceu ontem, tá, gente? A gente tá gravando um dia depois disso. Aconteceu ontem, a gente tá gravando um dia depois disso. Então, assim, tu mostrar uma vida, família, filhos, 24 horas na internet. Tu vender muito por uma exposição familiar de um estilo de vida, que é o que vende hoje grandes influenciadores. Eu vou vender o meu estilo de vida 24 horas. Até que ponto é marketing e até que ponto é estratégia intencional ou é verdade? O que tu acha disso? O término dela ou o que ela mostrava na rotina dela? O término dela. Eu não acredito que seja marketing o término dela, não. Tu acredita que seja verdade? Eu acredito que seja verdade. Caraca, pra mim é marketing. Por que ela faria marketing disso? Vai lançar uma música, um perfume, ia ficar muito na cara. Ela ia perder muita credibilidade. Depois desse boom negativo que ela teve agora da casa de apostas, que ela parece que perdeu uns 200 mil seguidores, porque ela falou lá, por mais que ela tenha algumas defesas que foram boas, de argumentos que ela usou, ela falou, joga quem quer. E a gente sabe que não é assim o joga quem quer, né? A gente sabe dessa questão. Ela sabe também que não é assim o joga quem quer. O joga quem quer é bom porque é uma defesa que você usa que assim, verdade, joga quem quer. Mas não é assim. A gente sabe que uma boa parte do Brasil não tem cultura, não tem formação suficiente para saber que aquilo ali é um estímulo que é feito para te viciar, assim como o jogo do bicho era, assim como caça-níquel, assim como várias coisas. Qualquer estímulo aleatório, ele mexe com o seu sistema de recompensa. Então, se eu tenho um estímulo aleatório onde você ganha uma hora, às vezes você perde, aí tem a sensação de ganhar e você perde, eu sou capaz de te viciar. Inclusive, as pessoas que são dependentes emocionais num pós-término é parecido com um vício de caça-níquel. Porque ela fica esperando o próximo contato do parceiro. A próxima dopamina que ela vai receber da mensagem. Exatamente. Mensagem. Mexe com o sistema de recompensa. É o que o jogo do bicho faz, o caça-níquel, o tigrinho. E até esses términos de relacionamento que existe essa coisa da pessoa mandar uma mensagem e sumir. Aquele ex que te cutuca ali e sai e você fica esperando aquela mensagem, é o mesmo mecanismo que o sistema de recompensa funciona. Você fica esperando um estímulo aleatório, você não sabe quando vem. Você não sabe se vem. Quando vem, você fica feliz. Aí você manda um pouquinho mais de mensagem esperando vir de novo. Então é a mesma pauta. Só que ela se defende nesse negócio de joga quem quer. De fato, você manda mensagem se você quer, você joga se você quer. Só que muitas vezes você tá dentro de um sistema de dependência, né? E que você não sabe. Tem muita gente que não sabe disso, a grande maioria não sabe disso. E isso é viciante. Pro cérebro é viciante. Então ela perdeu uma galera ali de... É que pra mim, exato, mas esse negócio de aposta de jogos ou até desse negócio de credibilidade, quem tem um pouquinho mais de neurônio já sabe. E pra mim ela já não tinha credibilidade, mas qual porque é a tudo é...
do brasileiro que tem um pouquinho mais de neurônio. Não, eu entendo esse ponto, mas pra mim é o seguinte, o joga quem quer, a questão do joga quem quer, até com o relacionamento pô, o que ela perderia pra isso? Pra mim ela já não tem uma credibilidade, é igual aquela pessoa que sempre faz uma promessa de alguma coisa e, daqui a pouco vem algum marketing em cima. Você acha que pelo fato dela não ter credibilidade, ela poderia fazer um marketing em cima do Tá, relacionamento? total. Quantas pessoas não namoram só pra ter o status e daqui a 3 meses volta e a galera esqueceu? Eu não consigo ver como marketing, eu consigo ver como uma atitude precipitada. Sabe quando assim aconteceu um problema e você já quero terminar, não vou terminar, e separei, terminei. Só que aí entra uma coisa que a gente esquece quando a gente fala da Virgínia. Ela tem 26 anos. Oiê, eu sei que esse episódio tá bom demais e por isso a sua opinião importa. Então comenta aqui embaixo temas que você gostaria de assistir no All In e já se inscreve no canal. A gente sabe que 8 em cada 10 pessoas assistem, mas não interagem. E por isso, você pode fazer o diferencial. Já se inscreve no canal e bora pro episódio. É verdade, nem parece. A gente espera da Virgínia uma reação de uma mulher de 35. Porque como ela é mulherão, tá ali exposta, né? E faz grandes marcas, não sei o que, você fica esperando que ela pense como você e eu, que temos 34 anos. Agora, lembra quando você tinha 26? 2 anos atrás. A Ju fala comigo assim, ó. Tu tem 34 anos. Eu falo, calma, eu tenho 28 com cabeça de 87. Mas eu entendo muito sobre isso. A grande maioria das mulheres de 26 anos, elas ainda são meninas, né? Tem mesmo sendo mãe. Aquelas vontades, aqueles desejos, aquelas curiosidades, aqueles sonhos, aquelas coisas de uma mulher de 26 anos. É porque você é meio precoce, né, Mário? Você meio foi. Muito. Você pegou uma responsabilidade ali pra vida e tem umas ambições que não tem a ver só com dinheiro, tem a ver com prosperar. Propósito de vida. Propósito, enfim. Mas o que eu vejo muito nela é uma menina de 26 anos, que desde o começo da vida dela, se você pegar a carreira, ela foi do YouTube, né? Ela entrou no YouTube, depois ela namorou aquele Rezende, foi por isso que ela ficou famosa. Ela sempre veio nessa ideia de ser famosa. E aí, de repente, ela começa a namorar o Zé Felipe. Uma pessoa carismática, que ela é carismática, a gente tem que reconhecer isso, no cenário perfeito. Puta, a família do Leonardo, uma das famílias mais queridas do Brasil, né? Inserida num contexto ali de fazenda, família, que é o que o brasileiro gosta. E ela tem uma coisa simples ali, ela tem um linguajar mais simples, uma coisa mais povão. Ela não é uma coisa. Povo. Ela é perfeita. Ela é o entretenimento perfeito pro povo. E ela é carismática, ela é divertida, ela é legal. Ela fala aquelas gírias ali misturadas. Então é uma mulher muito bonita, com aquela aparência, só que quando você vai ver é uma menina. Com gíria, brincando, ô véi, não sei o que, não, entendeu? É o entretenimento perfeito. Tipo o Carlinhos Maia era. Verdade. Tipo o Carlinhos Maia. É a Fazendo mesma análise, ideia. Ela tem total comportamento de menina. Filmar 24 horas a vida. Com certeza, eu nunca tinha feito essa análise nesse contexto, porque assim, eu não sou uma pessoa que consome a internet, eu já falei isso aqui várias vezes. Tanto que, às vezes, tu chega com alguma coisa e fala assim, nossa, nem vi. Porque realmente, pra mim, as coisas passam muito rápido. Mas nesse contexto de análise, realmente ela é uma menina e tá se descobrindo pra vida. Eu fiz essa análise, eu tô com ela fresca aqui, porque ontem no meu grupo de amigas rolou um vídeo de um cara que falava, a Virgínia não é feliz. A Virgínia não é feliz porque ela não sabe gastar o dinheiro dela. E aí, se você pegar a estrutura do que ele falou, o conceito do que ele falou, faz sentido. A pessoa ser muito feliz quando ela entende o que ela gasta o dinheiro. Só que não por isso a Virgínia não é feliz. Sim. Porque a métrica de felicidade dela é dela. A sua é sua, a minha é minha. Você adora acordar às 5 horas da manhã, correr, blá, 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 isso te faz feliz. Eu adoro ler, isso me faz feliz. Então, quem é eu, você, outra pessoa pra falar que o fulano não é feliz porque ele não faz o que eu acho que ele deveria fazer com o dinheiro dele? É muito subjetivo. Isso é uma prepotência, arrogância e assim... Na verdade, a gente ouve isso. A Virgínia não é feliz porque ela não tem conhecimento, cultura geral pra poder gastar o dinheiro dela de uma forma que eu concordo. Mas isso é um pouco... Parece que soa como a gente querer que a pessoa faça do jeito que a gente quer que ela faça. Talvez tu queria estar no lugar da pessoa. Entendeu? E só não assumiu pra ti porque tu não tem esse poder de fala. Isso. Se você tivesse com 26 anos no lugar dela de faturamento, de visibilidade, blá blá, talvez você estivesse agindo igual a ela. Então, quem somos nós para dizer se não chegamos lá? Se alguém chegou no lugar da Virgínia e falasse, ela não faz isso, e eu tô daqui do lado dela falando, tudo bem, eu vou até te dar um pouco mais de voz, mas você nem chegou. Você nem tem essa possibilidade. Você tá bem longe.
Como é que você vai saber se a pessoa é feliz ou não? Eu também não gastaria meu dinheiro com o que ela gasta, não viveria como ela vive. Mas isso significa que ela não é feliz? Não existe isso, gente. Exato. Cada um é feliz fazendo uma coisa. Tem gente que é feliz morando numa fazenda, tem gente que é feliz morando em Nova York, no centro, no miolo da loucura. E eu vou falar que o outro não é feliz porque eu moro na fazenda? Eu não é minha linha de raciocínio. E aí eu levantei essa ideia. Eu falei com as minhas amigas, algumas estavam concordando com esse vídeo, outras não. Eu falei, gente, deixa eu lembrar uma coisa pra vocês. Todo mundo aqui tem mais de 30. Vocês já tiveram 26 anos. É muito bom esse pé no chão. Ela é uma menina de 26 anos. Por mais que ela tenha corpão, tenha filho, ela é uma menina de 26 anos que ficou muito conhecida e rica agora. Com 22, 23. É isso aí. Ela estourou agora, tem 4 anos no máximo. Na época do Resende, ela não era tão estourada. Ela estourou pós Zé Felipe, com ele. Pra mim, ela tava na hora certa, no cenário perfeito. E ela tinha o carisma suficiente pra isso. Porque se botasse uma outra pessoa no lugar dela, talvez não tivesse feito o que ela fez. De fato, ela tem o mérito dela. Mas, lógico, Zé Felipe, filho do Leonardo, aquela coisa, os dois se juntaram, fez aquele burburinho. Sim, foi a família do Ela Leonardo começou perfeita. a filmar a família do Leonardo que não tinha exposição nenhuma. O Leonardo é um cara mega querido, ela é carismática, o Leonardo se dá bem com ela. É perfeito. É perfeito. Teve 3 filhos, os filhos dela são maravilhosos. Aquela menina lá, aquela Flo, é famosa, todo mundo gosta das coisas dela. Então, assim, tinha tudo. Tudo pra gerar um entretenimento que o brasileiro gosta. Que é fugir da própria vida pra assistir a vida de alguém que é mais interessante. E aí você vai me falar que ela não é feliz? Mas Ué. o fato dela ser feliz ou não, aí ela vai tomar a decisão dela daqui pra frente, que ela tem muito chão ainda pra viver. Eu falo É que eu, isso, com 28, um ano na minha vida é muito. Talvez eu, com 35, um ano na minha vida seja muito também, porque pra quem faz, quanto tu não constrói em um ano? Muito. O quanto tu não muda em um E ano? nessa fase de 26 aos 35, você muda o tempo inteiro. Cada ano você olha pra trás e fala, meu Deus, quem eu era? Você muda o jeito de pensar, o jeito de se vestir, o jeito de se comportar, os seus sonhos, os seus objetivos. Eu tô com 34, fiz agora. Se eu me olhar com 26, eu tenho vergonha. Eu falo, o que você tava fazendo da vida? Você é louca? E assim, eu tinha várias curiosidades com 26 anos, vários sonhos. Uhul, quero fazer isso, fazer aquilo. Que hoje eu olho e não tenho a menor vontade de fazer. Por quê? Porque eu fiz. Porque eu Exato. matei a curiosidade, eu fui lá e vivi. Aí você vai virar pra ela e falar assim, não, Virgínia, mas por que você vai fazer isso? A sua vida é muito melhor, mas ela nunca viveu. Exato. Ela estourou, ganhou muito dinheiro, fez tudo, aconteceu agora. E ela tá com 26. Ela deve ter uma coisa dentro dela, assim, pra, sabe? Viver e se Pra descobrir. viver. A Virgínia que ela é hoje, não é a Virgínia que ela era quando ela começou a namorar. Ela é outra Virgínia hoje. Em questão geral. O que ela quer, o que ela tem vontade, comportamento, posicionamento, visibilidade, fama, dinheiro, influência, tudo. Imagina, você tá dentro de um relacionamento, você olha pro lado e fala, caramba, O que eu faço agora? tudo mudou. E aí, uma questão bem legal da gente trazer aqui, se tu tem a sua opinião, é que a rede social hoje te causa uma pressão entre vida pública e privada. E eu penso assim, o quão desafiador é no caso dela, mas tem muita gente que faz isso, é tornar público o relacionamento. No caso dela, ela teve que expor ali, terminamos, acabamos e etc. Mas Sim. assim, até que ponto faz sentido tu mostrar a tua vida hoje em rede social? Porque ela tá aceitando aqui e outras pessoas também aceitam o que os outros falam do seu relacionamento. E às vezes tu toma uma decisão em cima do que a sociedade tá achando por ter mais curtidas, por ter mais likes, por faça isso, por ouvir uma amiga. Então assim, a rede social tá mudando a forma como as pessoas se relacionam. Fato. Sim. É o cardápio digital ali. Até onde vale expor o relacionamento em rede social hoje? Ô, Mário, uma coisa que eu acho bem interessante fazer um parênteses aqui, porque eu falei sobre essa mudança da Virgínia, essa coisa, essa curiosidade, a idade dela, que a gente tem que levar em consideração que ela é uma mulher de 26 anos, uma menina de 26 anos. Não é isso que determina que o relacionamento dela não vai dar certo, que a gente tem vários exemplos, inclusive na Isso é bom. mídia, como Camila Coelho, não sei se você sabe quem é. Conheço. Eu adoro ela. Camila Coelho Ah, tá. começou no YouTube, ela era mega simples, família simples, explodiu, tá com o mesmo marido até hoje. E assim, parece que são muito felizes, porque estão sempre juntos em várias situações, tem filhos e ela tá sempre enaltecendo e agradecendo ele sempre presenciando os eventos e os trabalhos que ela faz. Isso há mais de 15 anos juntos. Então não significa que a pessoa, e agora fez sucesso, vai dar errado. É aquela questão do esforço, né? É que pra mim, dá. É muito perfil pessoa, Da tá? pessoa, exatamente. Vou falar isso, assim. Pra mim, dá. Se eu tivesse um relacionamento que eu comecei com, sei lá, 18 anos
e eu quisesse fazer durar, porque a minha cabeça e o meu perfil de pessoa é muito de longo prazo. Pra mim é tudo conversa e vamos, eu sou assim, até que a morte nos separe. Mas é interessante que você falou, perfil de pessoa. Perfil de pessoa. Só que daí num mundo onde dinamismo e dopamina e estímulo, onde tudo te provoca a querer procurar o novo, é desafiador tu pensar que talvez tu viva aquela vida por muito tempo e como tornar ela interessante. Porque pra mim o mais difícil hoje das pessoas é permanecerem na mesma estratégia, tornando ela interessante pra te fazer ficar naquele lugar. Porque assim, se a gente partir do princípio que a gente até falou nos outros episódios, e eu sempre falo, é a escolha. Eu escolhi estar aqui, eu tenho essa família e eu vou agir dessa forma. Eu falo por mim nesse caso. O que eu faço pra tornar este cenário melhor? Tudo bem que ela pode ter tido outros e tal, e pode ser que ela volte daqui a muito tempo. Mas dá pra ter um relacionamento, e eu vejo assim, ó, meu perfil, tenho 28 anos, ela tem 26. Pode ser que eu mude ano que vem. E aí eu tava conversando aqui, inclusive, num outro episódio com a Mauri, a gente tava falando sobre isso, e ele falou assim, o homem tem que se sentir pronto pra relação, até o momento que ele toma a decisão, porque é quando ele sabe quem ele é, e não sei o que. Eu falei assim, cara, mas a gente tá sempre mudando. Ano que vem tu mudou também. Mesmo que seja dentro da tua própria personalidade, tu mudou o cabelo, eu tô ruiva. Daqui a pouco eu tenho uma outra forma de agir, mas se a vida é uma constante mudança, ou eu evoluo junto com a pessoa, ou eu vou estar sempre trocando. E aí a gente vê uma tendência agora de troca. Exatamente. Porque é mais fácil. Mais fácil. Mas assim, e aí trazendo esse contexto de rede social agora, que a galera tá expondo as relações e às vezes continua na relação porque construiu aquela imagem ali que pra ela é difícil destruir. O quanto vales por alguém ou qual que é o momento certo pra te se posicionar hoje? Ainda mais que a galera hoje, todo mundo é influenciadora, blogueira, cria conteúdo. Tá todo mundo crescendo nessa nova geração na internet. Eu acredito que tem muita gente que faça o dinheiro no relacionamento também, né? Que expõe o relacionamento Pra e ganhar isso dinheiro. é porque vende. Já me questionaram várias vezes, por que você não expõe mais seu relacionamento? Você ia vender muito. Vende. Vende mesmo. Vende muito. Relacionamento perfeito, mesmo que não seja perfeito, vende. Porque é o sonho de todo mundo. Pra você ter dinheiro, uma carreira, sucesso, você só precisa de você. Pra você ter um relacionamento bom, você precisa de você e alguém que corra do seu lado. Alguém que faça com você, alguém que queira com você. Então, você ter um relacionamento saudável, uma pessoa que tá ali, que te ama, que faz as coisas por você também, sabe? Que te idolatra ali, que é muito mais difícil do que você construir uma carreira sozinho. Porque só depende de você. É você acordar todo dia, fazer o que tem que ser feito e querer. É isso aí. Relacionamento é você acordar todo dia, fazer o que tem que ser feito e querer. E alguém também querer com você e fazer com você. Entendeu? Então o relacionamento perfeito vende muito. O relacionamento vende muito. Você vender o seu relacionamento na internet é maravilhoso. Até um certo ponto. Eu, por exemplo, não tenho mais essa estratégia. Já tive. Você já teve estratégia de vender relacionamento? Não de vender relacionamento, mas eu já me relacionei com uma pessoa que era pública também. E a gente não pensava do tipo, vamos nos preservar. Como os dois eram públicos, os dois viviam com o celular na mão gravando stories um da cara do outro, a gente teve um relacionamento exposto. Não como forma estratégica, mas colhemos muitos frutos disso. Fizemos várias publicidades de marcas grandes e ganhamos dinheiro com isso. Viajamos para vários países de graça por conta do relacionamento. Um casal viajando e a gente ganhava as coisas. Era muito legal. Só que ao mesmo tempo era o tempo inteiro bombardeando de mensagens, de coisas, de opiniões. A gente terminou 1 ano depois de terminado, as pessoas ainda vinham e falavam, enchiam o saco. Deve ter, sei lá, quanto tempo que eu terminei com essa pessoa? Uns 7, 8 anos? De verdade, tem muitos anos esse meu relacionamento. Uhum. Até hoje, tem gente que fala, você namorou o fulano? Por que vocês não casaram? Por que... Tem 7 anos, Mari. Nossa, eu não Por quê? Porque foi um relacionamento muito exposto. Só que eu tinha 24 anos. Então, se eu pensava nisso, nem pensava. O Instagram tava começando. Não é começando, mas assim... Eu comecei no Instagram em 2013. Eu tava, sei lá, em 2018, vamos colocar. Não era, nossa, todo mundo faz dinheiro no Instagram, isso aqui é uma empresa. Não era muito assim, era uma rede social. Era teste, vamos ver o que... E era rede social antigamente. Era mais assim, vida pessoal, foto. Nem tinha stories, eu acho, na época eu já tinha. Eu não sei, mas não era como hoje. Hoje, pra mim, Instagram é ferramenta de trabalho total. Mudou Onde eu muito, posto mais alguma coisa assim, TikTok. Que agora eu entrei no TikTok lá, eu não tenho tanto... Filtro. Não tenho tanto cuidadinho, assim. Tipo, não trato como se fosse um portfólio do meu trabalho. Eu posto várias coisas lá e eu vejo que os conteúdos lá são mais orgânicos mesmo. Uma coisa menos programada, uma coisa mais
Da vida Mais da livre, pessoa. da vida da pessoa, uma conversa. E o Instagram já é hoje minha ferramenta de trabalho. É o lugar que eu mais vendo, mais do que o YouTube, mais do que todas as outras plataformas que eu tô. Então lá, pra mim, é ferramenta de trabalho. Então hoje, eu não faria um espetáculo do meu namoro. Mas eu posto algumas coisas Por do quê? meu namoro. Porque pra mim não é mais interessante. Eu não preciso vender um relacionamento pra falar de relacionamento, entendeu? Eu não preciso. As pessoas. Na verdade, o meu produto principal não é nem um relacionamento perfeito. Sou eu. Tipo, como eu falo sobre isso. O meu ponto de vista, o meu conhecimento Então não faria sobre sentido isso. tu expor o teu relacionamento. É que assim, Eu o exponho meu legal do teu relacionamento, eu não ponto... faço um teatro dele, entendeu? Acordo e filmo o dia inteiro, a gente, o tempo inteiro, eu filmo tudo. Eu exponho, as pessoas sabem quem é, alguma história ou outra eu conto quando acontece, dou exemplos de coisas que eu aprendi com meu namorado, ele comigo, de conversas nossas. Uso muitos exemplos nossos. Mas eu não fico ali com o telefone na cara dele, entendeu? Mas esse é um E perfil filmando da a gente. pessoa de agora ou uma escolha tua de privacidade da Uma vida? escolha minha. Ele também tem esse perfil. Eu acabei atraindo meu último namorado e o meu atual namorado, eles têm esse perfil mais reservado. E eu acabei me conectando mais fácil, porque eu tenho já essa escolha. Eu não tenho mais vontade de me relacionar com uma pessoa que é totalmente vida exposta, já junto com a minha, entendeu? Eu Eu me penso dessa conecto forma. Na mais verdade, fácil. quando tu fala até de tipo vida exposta, dois, não sei o quê, eu falo, meu Deus, que pânico. Porque Não, dá um pânico mesmo. dá um pânico, eu acho que assim, eu vejo isso um comportamento de quem trabalha com rede social e entendeu. Que aí é um cenário bom de. Muitas vezes tu que trabalha, tu não quer ficar expondo tudo porque tu entendeu que é a tua ferramenta de trabalho e aquele lado de privacidade é importante pro casal. E tem questões também, Mari, do que você ganha, de como você ganha dinheiro na internet. Por exemplo, eu não ganho dinheiro com o meu lifestyle. Eu vendo ele também. Sim. Mas não é meu produto principal. Eu não vendo a minha vida, eu não vendo treino, eu não vendo beleza. Isso tudo faz parte de um pacote da Júlia, porque a Júlia gosta. Mas eu não Exato. vendo isso. Sim. Eu vendo conhecimento. Eu faço atendimento de psicanálise. Eu vendo qualquer coisa relacionada à autoestima, autoconfiança, desenvolvimento Comportamento pessoal, de maneira inteligência emocional, geral. comportamento e relacionamento. Então, o meu Instagram é muito mais conteúdo, tem um pouco de viagem, vida pessoal, porque sou eu ainda, né? Eu ainda sou uma pessoa, não sou uma empresa. Mas é muito mais conteúdo. Então, não faz tanto sentido pra mim ficar vendendo tanto aquilo. Pode ser que daqui a 5 anos eu vire mãe e eu vire uma puta influencer de maternidade. Por quê? Porque a vida muda, a gente se adapta. Eu não era influencer só de conteúdo há 6 anos atrás. Sim, exato. 6 anos atrás era muito mais a minha vida do que conteúdo. Sim, exato. O meu conteúdo era no muito mais a Stories. minha vida. Então a gente, como você falou, o ser humano é fluido, a gente vai mudando. Pode ser que daqui a 3 anos eu fale, caramba, encontrei um nicho aqui, sei lá, tenho vontade de ter um podcast meu. Tô trabalhando pra isso, eu quero montar um estúdio e tal. E ele é um cara que se interessa muito nisso. Ele não faz nada na internet, mas ele trabalha com tecnologia, então ele se interessa, ele me ajuda, a gente pensa. Ele é muito criativo, geminiano, muito criativo. E eu falo pra ele, o dia que eu montar o podcast, você vai gravar uns episódios comigo, porque ele tem uma mentalidade Não, tão isso é demais. foda que eu queria que as pessoas conhecessem a cabeça dele. Mas isso é demais. Mas eu vejo que vocês dois têm uma maturidade muito estabelecida pra chegar nesse denominador. E aí, quando tu passa pra Júlia lá de trás, que talvez ela mostrasse muito mais a vida, como que hoje uma mulher que tá em rede social criando conteúdo consegue mostrar pra pessoa até sinais de segurança quando ela tá conhecendo? Ou qual que é o momento dela inserir essa pessoa na rede social dela, ou mostrar... Ou fazer essa negociação, por exemplo. Amor, eu vou te mostrar em tal momento, eu vou curtir isso, não devo curtir, é meu trabalho. Como que funciona isso? Eu evito curtir perfil de homem solteiro, casado, qualquer coisa, foto só de homem. Eu evito curtir porque é uma coisa que eu não gostaria de ver ele curtindo uma foto cheia de mulher. Não reclamaria, não seria um motivo de término, mas eu não gostaria, então eu não faço. Não faço. Eu acho que eu não preciso deixar um like ali numa foto que eu vi, entendeu? Eu não preciso demonstrar que eu gostei daquilo para que a pessoa saiba que eu gostei. Não preciso mandar um sinal. Posso ver, pode passar no meu feed, mas eu não preciso interagir com aquilo. Você não precisa curtir tudo, você não precisa comentar tudo. Você faz quando você quer. Tu acredita ou tu recebe mulheres que têm esse problema de rede social? Muito, demais, demais, Que mas geralmente demais. o meu namorado não e gosta. homens também. E homens também? Homens também. Homens O que também. o homem reclama? Reclama que a mulher não posta ele. A maior reclamação dos homens hoje comigo é: minha namorada não posta nada comigo, minha namorada só reposta quando eu posto stories. E das mulheres é o que os homens curtem, interagem e seguem.
E seguem? Seguem, porque tem muito homem que segue um monte de perfil de mulher, que é mulher pelada o dia inteiro no feed do cara, entendeu? Mesmo que ele namora. Mesmo que ele namore, sim. Mas aí entra uma coisa, né, Mari, que eu sempre falo. Ele não começou a seguir depois que ele namorou com você, ele já seguia antes. Então é uma coisa que é responsabilidade sua. Olhar isso, porque hoje, infelizmente, a gente tem que se adaptar à nova realidade. A nova realidade é isso, a gente se relaciona com a rede social. Ai, mas eu não gosto. Então arruma alguém que não tem rede social, desligue a sua e pronto. Entendeu? E viva na caverna. É, e viva vocês dois na caverna, porque a realidade é essa. A gente não tem como mudar essa realidade, você tem que se adaptar. A gente veio se adaptando em tudo, desde as cavernas até agora a gente se adaptou às novas realidades. A internet é maravilhosa, mas ela vem com ônus. E o ônus, um dos ônus para relacionamento são esses, as questões de você ter um padrão de comparação maior. Hoje você tem cardápio, né? Um cardápio vivo ali na tua mão, então você tem um padrão de comparação maior. É uma comparação fictícia, porque você está comparando com recortes, e a gente coloca no Instagram o que a gente quer. Então você está comparando o seu marido com um cara perfeito no Instagram. O marido daquela mulher que você segue, ele é perfeito. Todo dia ele leva rosas pra ela, todo dia ele acorda ela com café da manhã na cama, todo dia ele faz uma declaração pra ela. Só que aquilo são só os recortes. E se você parasse pra pegar o seu relacionamento e só olhasse para as coisas positivas que o seu marido faz pra você? Porque você convive 24 horas com positivo e com negativo. Então você dá peso pros dois. Só que o que você vê no Instagram dessa mulher que você segue é só o recorte positivo. Por isso que o marido dela parece ser tão mais perfeito que o seu. E é normal isso. Aí você vai e começa a seguir um monte de cara. O cara tá lá com um goldenzinho, balançando uma criancinha, fazendo aquilo, fazendo aquilo. Você fala, meu Deus, ele é muito perfeito. Aí você olha pro teu namorado, ele tá lá puto do trabalho um dia, ele esqueceu o negócio que você pediu, ele chegou atrasado, não sei aonde. Você fala... O que eu tô fazendo com isso aqui se existe aquilo ali? Eu amo as definições, aí o goldenzinho. Tu já imagina o cara entrando perfeito pela porta. Com golden, uma criancinha, porque é aquela estratégia, né? Aí você, não, mas aí você cai nessa e você troca. Aí você fala bem assim, não tá bom pra mim. E você vai lá no cara do goldenzinho ou do bebezinho, ou enfim, na pessoa perfeita. Aí você descobre que a pessoa perfeita... Atrás dos recortes, também é uma pessoa normal, também vai se atrasar, também vai esquecer, também vai ter dias ruins, também vai ter dias puto, também tem problema de trabalho. E é assim a vida. Quanto mais você tiver consciência que, cara, eu só vejo recortes, eu gosto de seguir essa pessoa, é legal, eu acho a vida dela linda, mas são recortes. E essas duas reclamações que partem dos dois lados, a mulher porque fica indignada com a curtida, e o homem porque a mulher não posta. E com que os homens seguem. E com que os homens seguem. Incomoda muito elas. Tipo, ele segue 5 meninas que ele já ficou antes de começar a namorar comigo. Eu quero que ele pare de seguir. Gente, e aí? E aí? E aí? Tu faz o quê? Eu, Júlia, sinceramente, o que eu penso? Se eu escolhi você pra namorar comigo, quem me interessa? Você. A quem eu devo respeitar? A quem me interessa o que sente? Você. Eu não quero que o meu parceiro se sinta mal, eu não quero que ele fique desconfortável, eu não quero que ele se sinta inseguro. Então, a quem eu devo? Você. Se ele vira pra mim e fala assim, ô Júlia, aquele cara lá que você namorava, ou aquele que você ficava, puta, me incomoda você seguir ele. Tá bom, para de seguir. Tô perdendo nada. Eu não tenho mais nada com essa pessoa. Por que eu não posso parar de seguir? Então, pra é ti, diferente da pessoa virar seguir. E falar bem assim, eu não quero mais que você siga homem nenhum, você vai parar de seguir todos os homens. Aí Nossa, já beira loucura. Essa. Aí já beira loucura. Chega o porque... início do relacionamento, os dois apagam tudo e... Você entende? Mas aí pra mim já tem um limite. Os ciúmes tem que ter um limite pra não beirar a loucura. Quando passa do limite, beira uma loucura, você tem que dar uma segurada. Porque senão você vai começar a viver os dois dentro de uma caixinha e essa caixinha não existe. Existe vida lá fora. E essa vida lá fora vai um dia afetar vocês. Ninguém mais segue homem, ninguém mais segue mulher. Então a gente tem a senha um do outro. A gente se rastreia. Vai funcionar? Vai funcionar durante um período bem curto. Porque não tem como vocês se esconderem do mundo. O mundo tá aí. Ou você lida com o mundo, ou o mundo vai te engolir. Então as pessoas acham que fugir do mundo, então vou sair do Instagram, vou ter a senha, vou rastrear, vou controlar e vou resolver. Não vai resolver. Você vai ficar louca, ele vai ficar louco também. E vocês nunca vão ter uma relação normal, uma relação que cresce. Porque tá fundamentada no lugar errado. Tá fundamentado no controle, não na confiança. E relação é confiança. Você vai ter que aprender a confiar. Nem que seja confiar em você, no que você oferece pra pessoa. Cara, confia no que você oferece. Eu sou isso aqui, eu te dou o meu melhor. E eu sei que o meu melhor é muito. Se um dia você me trair, o que vai acontecer? Eu vou pegar o meu melhor que eu te entreguei e vou embora.
Essa confiança que você tem que ter é em você, não é só no outro. Nossa, mas deixa eu te falar um negócio assim que me veio. Quando eu falei assim, eu já escutei isso, é porque a gente assiste muito conteúdo em rede social e hoje é muito bonito vender uma coisa que as pessoas falam e por isso que eu tô falando que é muito importante escutar a pessoa e ter um poder crítico de absorver a informação que tu fala aqui e o que faz parte pra minha realidade. Porque, por exemplo, eu assisto muita gente falando de relacionamento e aí hoje é bonito vender na internet que a mulher tem que se portar de um jeito e até vender que tipo de mensagem ela tem que ter pra conquistar o cara ideal. A mulher, ela tem que ser assim, ela tem que ser assado. O homem ideal procura a mulher assim. Então você compra esse pack de mensagens e você vai convidar o cara. Isso tá na rede social pra galera, mas acaba com a mentalidade da mulher. Porque a mulherada tá tão desesperada. Do homem também, tá? Eu falo no poder de mulher, assim, porque tu tem de homem, você sabe muito mais do que eu. Mas eu assisto hoje os conteúdos na internet, e aí tu me falando isso aqui, eu já falei assim, eu já escutei na internet um homem falando que pra você ser uma mulher que vai se relacionar, você tem que parar de seguir todos os caras e se ele pedir, tem que trocar nesse ponto. E uma pessoa com autoridade falando. Então, assim, nesse mundo onde tudo é baseado, né, da onde viemos, a criação é essa, a mulher tem que ser desse jeito, porque a nossa sociedade, com toda essa mudança de comportamento, cara, o que tu enxerga, assim, desse ponto de, tipo, como é que eu vou me analisar? Porque... Ô, Mari, é uma questão de bom senso. Por exemplo, se eu sou uma mulher que não trabalho com... Não faz parte do meu trabalho, corpo, treino, estética, nada disso. Vida rede social. Mas eu só sigo aqueles caras que postam treino, corpo, coisas sem camisa, que tem um monte, principalmente gringos, vários que postam aqueles caras, aqueles perfis muito bonitos. Lifestyle. Exato. Se eu sigo uns 40 homens assim, qualquer pessoa, qualquer homem que me conhecer vai se incomodar. Por que você só segue isso, né? Qual o seu interesse em seguir um monte de cara que você às vezes nem conhece? Então tu vê que a mulher tem um interesse, Assim essas mulheres como... têm um interesse com esse cara. Se ela seguir esse perfil? Não, ela não tem interesse com esse cara, mas se ela só segue isso, você concorda comigo que o que você segue, ou que você se alimenta a maior parte do tempo que você abre o teu Instagram? Sim. Então, se um cara segue só mulher que posta conteúdo dançando, foto de biquíni, OnlyFans, o que ele se alimenta o dia inteiro? Daquilo. É natural que aquilo fique aqui, que o padrão de comparação com a mulher dele que tá em casa, que é uma mulher que tá lá em momentos normais, nem sempre tão arrumada, não tá ali fazendo uma dancinha numa posição que vai fazer ele ficar sempre estimulado sexualmente. Então, o que ele se alimenta, o que a gente se alimenta na rede social, impacta na nossa vida, no nosso dia, não tem como falar que não. Então, se eu sigo um monte de homem solteiro que só posta corpo, que só posta vida solteira, eu vou ficar olhando aquilo, me alimentando daquilo, assim como um homem que só segue mulher, que posta vídeos de dancinha, biquíni, OnlyFans. Se você tá num relacionamento, não é o tipo de conteúdo que você tem que se alimentar. Se você tá num relacionamento, pra que você vai se alimentar disso? Pra que você vai criar essa comparação? Pra que você vai criar esse estímulo sexual, visual ali o tempo inteiro, sendo que você tem uma pessoa do teu lado que você deveria estar se estimulando com essa pessoa? E aí entra o negócio da pornografia. Sabia que hoje o maior índice de jovens com impotência sexual não tem nada a ver mais com hormônio, é só pornografia? Jovens de 18 a 25 anos, é só pornografia. Não tem mais hormônio. Não, tem a ver com hormônio no sentido, não de usar hormônio, você tá falando. Sim, porque um problema mais hormonal, né? A testosterona tem mudado por estresse das pessoas. O homem já está vindo com uma testosterona mais alimentação, baixa. Isso. O homem tem a já questão vem hormonal com uma testosterona também. mais baixa hoje em dia pelo estilo de vida e inflamação no corpo. Comer errado, dormir errado. Uma vida totalmente inflamatória. Ele já vem com testosterona mais baixa. Mas aí a gente tá falando de uma testosterona mais baixa que não impactaria numa impotência sexual. Total. Entendeu? Aí você pega um menino de 18 a 25 anos com impotência sexual, o maior número de impotência sexual hoje nos homens jovens é pornografia. É vício em pornografia. Porque a pornografia, ela é um estímulo artificial, ela é construída para te dar uma sensação que você não tem em casa com a sua mulher. Você não vai chegar em casa todo dia, sua mulher vai estar vestida de faxineira, com aventalzinho, uma roupinha preta, um negocinho aqui um chicote para te bater todo dia. Ela não vai estar assim. Ela não vai estar sempre com uma lingerie nova, numa posição diferente, com 4 mulheres do lado. E a pornografia tem um negócio, né? Você vai aumentando a
a necessidade de estímulo. Então, aquele sexozinho lá, papai e mamãe, do casal que você assistia, já não funciona mais. Tem que botar mais 2 mulheres e 3 mulheres, de repente um anão, de repente não sei o quê. Quando você vê, você tá assistindo Ai, meu Deus a do pornografia mais mirabolante da vida. mais mirabolante da vida. Por quê? Porque você começa a se acostumar com aquele estímulo. E a pornografia, ela é feita artificialmente pra te deixar com muito prazer. No seu relacionamento, você não tem esse estímulo artificial. Quando esse cara sai do vício em pornografia pra uma relação normal, pra um estímulo natural, ele não consegue. Que é onde eles ficam... Eles E aí brocham, eles ficam meia bomba. Então, mas aí ele decide não se relacionar mais e só ficar com a Não, ele não é que ele não decide, ele não consegue. Porque ele adaptou o cérebro dele a só responder a estímulos, hiperestímulos. Hiperestímulos, que são os estímulos artificiais. São hiperestímulos. Quando seu cérebro só responde a hiperestímulos, você pega um estímulo natural e ele já não responde. Cara, mas esse papo é muito louco de pornografia, porque juntando aí com um tema que eu quero entrar, tem um artigo que fala que 2/3 dos homens abaixo dos 30 anos atualmente não tiveram um relacionamento por conta de pornografia, tecnologia agora, que vem essa questão de robôs e tudo mais, e o fato dessa mudança de comportamento. E aí, o que acontece agora? Antigamente, ter um relacionamento ou ter um parceiro, ele supria necessidades de vida. A pessoa, às vezes, não é amor, química, etc. E muitas vezes parceria. não é. É parceria, a pessoa te ajuda em casa, ela divide a vida, ela te dá suporte emocional. Só que com tecnologia agora, essa questão, enfim, dos robôs fazendo atividades domésticas, por exemplo, tu já vai ter um que passa, um cachorro que cuida da casa, e todos esses apetrechos que uma pessoa que te irrita estaria fazendo, mas tu suporta ela porque ela te ajuda em algum ponto. E a pornografia vão fazer com que as pessoas se relacionem cada vez menos. Então a tendência é as pessoas se isolarem. Por isso que as pessoas estão mais ansiosas, mais depressivas. Por isso que o número de ansiedade está absurdo, maior do que já existiu, maior do que na pandemia. As E o pessoas número estão de mais filhos depressivas, também, hoje em dia, com diminuiu. incentivos de países cada vez mais, tenha filhos. Porque as pessoas estão se isolando, elas não têm filhos, elas não têm mais relação. Mas qual que é o futuro disso? E além de não ter filhos por não ter mais relações que durem, ou até relações, a questão dos filhos também é uma devoção, né? Existe muita renúncia para você ter um filho hoje. Existe um esforço. Aí entra o quê? O bebê reborn. Você entendeu? Cara, é a mas que fuga. É a muita fuga loucura junta para o mesmo cenário muita que eu tô loucura tentando... E eu coloco essa pauta em várias mesas que eu sento, principalmente das pessoas que olham pro futuro assim dessa forma, né? Mas assim, na tua visão, hoje que tu trabalha com relacionamentos e comportamento, qual que é o futuro desse cenário, dessa galera que tá com pornografia, que tá com tecnologia, que não se relaciona, que tá vindo sem querer ter filho? O que tu enxerga no futuro de relações? Eu acredito que serão pessoas que vão ter muito problema psicológico, vão ter que procurar um acompanhamento, vão ter que procurar em algum lugar elas vão precisar se reconectar, sabe? Se reconstruir. Em algum momento da vida, nem que seja com 70 anos. Essa pessoa vai chegar e vai alcançar um nível que ela vai falar, caramba, por que eu não fiz isso? Por que eu deixei isso passar? Porque até o momento a gente pensa assim, quando você tem 30, você fala assim, não, eu não quero me relacionar, não quero casar, não quero ter filho, não quero isso. Você vai vivendo, aquilo vai fazendo sentido. Só que você vai ficando mais maduro. Como se você olhar para os seus 20, para os 28, você já viu que você já mudou muita coisa. Então hoje é fácil você falar que você não quer isso, que não quer aquilo, não quer relacionamento, não quer filho. Com 70 você vai ter outra cabeça. Com 70 você vai falar, meu Deus, e aí? O que eu fiz? Que legado eu deixei? Mas tu vê que essa realidade, porque quando tu nasce num cenário que talvez isso não seja tão importante, vai mudando a cabeça das pessoas. É o que aconteceu durante muito tempo. A galera que tá nascendo agora, talvez não seja tão importante ter uma relação e a mentalidade de mundo com tecnologia, ela já vai nascer inserida num ambiente fechado. E é isso que eu penso, assim, se tu já nasceu entendendo que aquilo é o novo certo, talvez ter várias relações na vida ou não se relacionar seja o novo certo do mundo. Pode ser, não o novo certo, né? Pode ser isso, o novo... mas o novo certo dentro de um contexto Sim, pra ela. Pode ser o que a forma como as pessoas vão enxergar. Só que a gente tem que lembrar que essas pessoas que vão nascer e estão nascendo serão nossos filhos. Então, se a gente já vem de uma geração que está sentindo o impacto disso, mesmo que menor do que eles vão sentir, eu penso que, caramba, mas se somos nós que vamos criar, somos nós que vamos gerar, a gente tem a possibilidade de
educar e de mostrar um novo caminho. Que eu já vejo muita gente falando sobre isso e fazendo isso. Tentando mudar na educação dos filhos, tentando adaptar outras coisas, tentando tirar mais a tela, tentando mostrar como que funciona o relacionamento, tentando trazer mais a criança para isso que a nossa geração perdeu um pouco. Então, nós temos o poder de reconstruir, pelo menos nos nossos filhos, uma forma de enxergar as coisas que se perderam. E você vê que tem muita gente que está tentando Eu vejo assim os resgatar, dois lados, sabe? eu vejo as duas bolhas. A galera woke, que se vê como cachorro, gato, papagaio, não sei o quê, e dessa forma, e vamos levantar essa bandeira e ser assim. E aí eu não sei se vai passar pela fase de se descobrir depois, eu posso até escutar a tua opinião sobre isso. E uma galera casando muito jovem, tendo filho muito jovem e querendo ter muitos filhos, assim. Então, tu vê que isso é... Esse comportamento, assim, é o quê? Uma repressão dos dois lados? Pô, esse lado tá muito assim, vou tentar balancear aqui por conta dessa visão de preciso educar meus filhos. Porque, assim, é uma outra cabeça. É a galera que tá querendo construir família, que tá querendo... Às vezes, hoje, o símbolo de status hoje que a gente tá vendo é a galera ter muito filho, ter uma família, se isolar numa fazenda e ter uma vida totalmente tradicional e fugir do que a gente vê da internet. Por quê? Porque já são pessoas que já sentiram, de algum momento, que essa coisa do não vou ter família, não vou ter filho, vou viver sozinha, e não funciona tão bem quanto pregavam. Né? Não, você pode viver sozinho, você não precisa de ninguém, você não precisa se relacionar, você é feliz sozinho. Tudo isso que vieram ensinando e pregando, você não precisa disso, não precisa daquilo, não precisa formar, não precisa isso, não precisa aquilo, você não precisa estudar, você pode ganhar dinheiro. Tudo isso que falaram pra gente que era muito bom e era muito fácil, a gente já tá vendo depois dos 30 que não era tão assim. E aí você já começa a falar, puta, não era bem isso, hein? Né? Não era desse jeito. E aí tem muita gente que já tá tentando voltar, que já tá falando, cara, não é isso, eu não quero essa vida, eu quero essa aqui. É que eu vejo que a pessoa que volta pro tradicional, ela tem a visão da estabilidade do que era. Porque a gente vai passando por uma mudança de geração, e a geração que tá vindo agora, ela viu que a galera frustrada, os pais que não deram certo, e aí ela precisa construir alguma coisa, a possibilidade de fazer dinheiro com a internet. E a gente nunca viu, pra mim, o melhor cenário atual pra ganhar dinheiro é hoje, com todas as possibilidades que a gente tem. Também acho. Pô, informação na palma da mão, da onde tu quiser, tu compra de qualquer lugar do mundo, tu só não ganha dinheiro hoje porque tu não quer. Porque se tu tiver um celular na tua mão, tu vai dar um jeito de fazer até Uber. Qualquer coisa. E aí isso abriu portas pra mulher também entrar nesse mercado de trabalho. E a gente nunca viu agora uma tendência de... E eu vejo esse conteúdo bombando na internet que eu fiquei chocada. As mulheres ensinando a nova profissão do job. Iago, tu consegue botar a matéria? Porque, assim, a mulherada tá fazendo muita grana. Muita, assim, ó, a grana da vida. Não tem mais ninguém fazendo bolo de pote. E não tem mais nem o fixo, eu acho. Não tem mais ninguém fazendo bolo de pote, não tem mais ninguém fazendo crochê, fazendo arte. Não tem mais corretora de moda. Não, porque sério, a escala... Eu vi esses dias umas meninas falando assim, eu era corretora, eu já ganho 20 vezes mais fazendo... Falando abertamente. Fazendo OnlyFans do que... Falando abertamente. Então, mas eu vejo que agora tá todo mundo desapegado. Não, porque antigamente você era prostituta. Prostituta era feio, né? Aí virou garota de programa. A garota de programa não era tão legal. Só que hoje não é prostituta e garota de programa, é do job. Entendeu? Hoje você vende conteúdo... O que entra no job? Você vende conteúdo adulto na internet. Você job só sai é o se conteúdo você quiser. Adulto. Não, job faz programa também. É tudo prostituição. É tudo a mesma coisa. Job... Não, eu queria saber aqui, o que é a caixa do job? O que entra no job? Job, porque assim, pelo job, que eu sei... às vezes eu penso assim, como é que estão os jobs? Porque tem muito linkado com vida de modelo, cagou não sei o quê. A vida das modelos. Cagou. Tá quem tudo é modelo no job. De verdade, Daí eu falei, gente, eu fui aprender esse termo, eu falei assim, o que é job? Fudeu. Que é um termo que viralizou na internet. Eu não entendi o que é job, eu falei assim, caraca. Porque é o seguinte, quem faz job geralmente é modelo. Você já foi modelo, eu também já fui, a gente sabe que você vai fazer foto. Vai fazer um job. Fechei um job pra você. Fechei um job pra você de 8 looks. Fechei um job pra você não sei onde. Ai, cara, eu fechei um job pra você. Tu vai falar assim, caraca, agora eu tô ferrada. O que as garotas de programa faziam? Elas falavam que elas eram modelo. Entendeu? A garota de programa assim, sempre foi modelo. Ela nunca foi garota de programa, ela sempre foi modelo. Então, a modelo que é modelo mesmo, modelo, passarela, modelo, ela acabou se prejudicando, porque o termo modelo virou... Termo do job. Termo de gente que é acompanhante. Mas essas corretoras que estão na internet, elas mudam o perfil pra isso? Eu vi uma menina falando, umas 2 meninas gravando um vídeo que elas eram corretoras de imóveis e hoje elas ganham 20 vezes mais do que elas ganhavam como corretora. Elas vendem foto pelada na internet, ela é OnlyFans, elas vendem conteúdo adulto.
E realmente dá dinheiro, porque a Playboy não dava muito dinheiro na época, a Sex, essas revistas que tinham. Só que hoje você não tem mais essas revistas. Então você paga uma assinaturazinha ali baratinha pra você ficar consumindo mulher fazendo conteúdo adulto. E às vezes elas não precisam nem fazer só o. Tem mulher que nem faz sexo Pelada. dentro desses OnlyFans. Pelada. Porque tem mulher que faz, né? Faz vídeo pornô mesmo. Tem mulher que só vende foto. Foto sensual, foto pelada. E fica rica assim. Fica milionária, é uma E assinatura, aí, né? o que tu acha que acontece? Você Já vende recebeu? assinatura? Você tem assinatura de alguma coisa? Não. Então, a assinatura é um dos melhores negócios que Eu tem, sei, né? escala. Vai Pois é. assinando ali, só que tu E é tem que só que ela- alimentar e tu tem que estar sempre entregando uma coisa Você tem melhor. que alimentar, exatamente. Só que elas alimentam como? Fazendo um ensaio sensual. Ou, sei lá, chama fulano pra transar, o outro fulano, aí vai gravando. E vai alimentando a plataforma delas. É um negócio. E é um negócio que dá Tu já dinheiro. recebeu alguém que trouxe esse caso pra ti de eu faço job e quero me relacionar? Já. Caraca, e aí? Como é Já que tu lida com atendi, isso? O já- que já acontece com a atendi. cabeça dessa pessoa? Inclusive que mora fora do país. Já atendi duas meninas que moram fora do país. Uma em Miami, a outra estava morando na Califórnia. E elas foram pra lá trabalhar com isso. E começaram a ganhar dinheiro. E ganhando em dólar. E uma vida muito melhor do que aqui. Começou a ajudar a família aqui. Se apaixonaram por pessoas lá. E as pessoas não podem saber o que elas fazem. E aí vira aquela coisa. Não sabe se larga a vida pra... Gente, como é que não sabe o que faz? Tem jeito, viu? Não, porque assim, tu tem Já que vi expor. muita história Mas, disso. mas assim, me diz a cabeça do que passa. Não, Ela mas quer olha sair só, isso dessa eu tô vida? falando programa mesmo, quem faz programa, não quem vende conteúdo na internet. Conteúdo na internet é muito difícil não saber que a pessoa vende conteúdo na internet. Entendi. Mas no caso elas são, Garotas de programa. fazem programa, trabalham com isso, E aí são se acompanhantes, apaixonaram e gostariam de se sair. apaixonaram. Na verdade tem até cara que elas conhecem dentro do trabalho, né? E aí o cara fala, eu quero te tirar dessa vida. Mas aí é mais fácil o caminho. Sim, é, mais ou menos. Por que não? Porque, por exemplo, teve uma pessoa que eu atendi que ela quis sair, ela topou sair, ele conheceu ela trabalhando e tudo mais, ela saiu, só que ela não conseguiu se adaptar à vida normal. Porque mesmo com o trabalho que ela arrumou, com a ajuda dele, ela não ganhava nem um quinto do que ela ganhava. E aí ela queria ganhar mais. E ela queria voltar a ganhar o que ela ganhava. Ah, mas aí é um tempo de E construção. viver a vida que ela vivia. Talvez. Viajava pra tudo quanto é lugar, entendeu? Porque ela... Sim, é outro estilo de vida, É assim. outro Eu estilo vejo de que vida. agora a galera muito nova tá fazendo, pelo menos os conteúdos que eu vi ensinando, que eu falei assim, caraca, isso legalizaram. Ensinaram Antigamente a... as pessoas tinham vergonha, Mari. Vergonha. A mulher tinha vergonha de. Se você falasse assim, eu acho que ela garota de programa era uma ofensa. Nossa, era uma ofensa. Hoje saía ela fala, pra- eu sou milionária, amor. Hoje ela fala, não, eu sou do job. Eu que compro a É, lancha. exatamente. Mas assim, eu vejo que é uma galera mais nova e tudo bem, vai fazer a vida ali. Vai chegar uma hora que isso vai pesar. Vai chegar uma Eu hora acho que isso vai. pesa, porque é uma insegurança interna, mas a pessoa tá fazendo. É que eu não julgo isso, assim, tipo. Eu também não julgo, não, sabe por quê? Porque tem uma coisa que uma vez eu conheci uma menina que ela veio pra cá, pra São Paulo, e aí ela entrou nessa vida. E aí um dia a gente conversando, eu falei, mas por que que você tá nisso? Você, né, é uma pessoa tão esclarecida, bonita e tudo mais. Ela falou, porque minha família não tem nada. Minha família mora num barraco de madeira e se não sou eu, ninguém tem nada lá. Aí eu pensei, nossa, eu tô do meu privilégio, olhando pra ela e pensando por que que ela faria isso. Ó, isso não justifica, tá? Você tem milhões de formas de ganhar dinheiro, não tô apoiando, não tô apoiando, fazendo apologia, nada disso. Mas a gente tem que olhar também, por exemplo, eu vim de uma situação boa. Eu nunca precisei pensar nisso pra viver, porque se eu não desse certo em nada das coisas que eu fiz profissionalmente, eu tinha uma família pra voltar, uma casa pra voltar, uma vida pra voltar. Tem gente que não tem, né, Mari? E aí só tem essa possibilidade de viver uma vida de luxo, só tem essa possibilidade de viver uma vida muito boa, de viajar, de ter as coisas, de morar num lugar. E aí você pegar e julgar uma pessoa dessa com a sua lente, entende? É que eu já escutei uma frase que mudou muito a minha visão sobre várias coisas, que é... Se você vivesse a vida daquela pessoa exatamente da forma como ela viveu, provavelmente você teria as mesmas atitudes que ela. Pois é. Que é, a gente volta lá na situação da Virgínia, né? Exato, Uma mas menina assim... de 26 anos que ficou milionária com 22. Porque eu vejo que o preconceito é muito em cima da mulher. Talvez fosse um cara fazendo isso e falando na rede social, eu Mas não isso aí sei se eu sempre já vai vi. ser. Mas assim, a mulher que faz, ela é sempre o problema. Viralizou uma menina que usava faxina. A gente até comentou aqui no Eu vi notícia. isso. Eu vi isso. E eu falei assim, a menina foi visionária. Ela criou Ela um fazia conteúdo. faxina de roupa. Ela criou um conteúdo pra vender mais o outro. E eu falei, cara,
Depois ela vai colher, porque pra mim muda a mentalidade Vai da colher, pessoa diante vai das colher. coisas. Vai colher. Muito nova, vai colher e tudo mais. Vai chegar uma hora que ela não vai ter mais a beleza em prol dela, não vai ter mais idade pra isso, e ela vai sentir, ela vai querer viver uma outra vida, talvez ela não consiga viver, porque aí vem o preconceito, e aí vem tudo que ela carrega, e vou te falar, elas carregam um Um peso peso. muito grande. Por exemplo, uma dessas pessoas que eu trabalhei, que eu atendi, ela falou assim: eu queria muito, muito largar, muito. Mas agora a minha vida já, que eu construí, é cara. Eu preciso continuar pra manter. Ela tem que continuar a engrenagem. É como se ela fechasse A lojinha. uma empresa que fatura no meio de um monte de investimento que ela fez. E não só ela, como ela ajudava um irmão que não trabalhava, uma mãe que não, já era aposentada, mas assim, não ganhava muito, e tinha 2 filhos. Então, ela tinha que trabalhar. É muito E a louco. família ainda meio que exigia que ela trabalhasse. E ficava, ué, mas e aí, esse Tá. mês? Entendi. E ela entrou num ciclo que ela falou: não consigo sair, eu não consigo sair, não consigo sair, não consigo sair. Se eu parar de trabalhar, todo mundo. Só que ela tava com 38 anos já. E ela falava: Júlia, eu tenho 38, o que eu faço? Emocional totalmente E o que desestabilizado. tu... Eu digo assim, porque tu trabalha muito com esse público e tu... Como que tu conduz? Porque agora tu vai pegar muita gente que tá vindo com vários tipos de problema que a gente vai descobrir no Vários futuro. problemas. Como que tu começa a conduzir isso? E principalmente, por exemplo, esses dias eu tava atendendo um rapaz e as maiores queixas dele eram em relação ao Instagram da namorada. E possivelmente, ela faz terapia também, não é comigo, mas ela possivelmente reclama das mesmas coisas nas sessões dela. Só que as reclamações dos dois são reclamações assim: ah, porque não posta nada comigo? Ah, porque não reposto o que eu posto? Ah, porque Pelo quando amor de posta alguma Deus. coisa não. É, Eu sei que assim, pro outro é muito grande muitas coisas. É que eu quando eu tenho, eu escuto tenho uma isso, eu falo assim, filosofia, Mari. cara. Você não precisa expor 24 horas do seu relacionamento. Mas você também não tem que esconder. Entendeu? Exato. Porque assim, ah, eu não quero expor, não quero postar o rosto, meu namorado não gosta, meu marido é discreto. Tudo bem. Mas então, algo que tenha no seu Instagram, que as pessoas saibam que você está em um relacionamento. Pode não saber com quem. Ah, ele não quer. Tudo bem. Mas que as pessoas saibam que existe um relacionamento ali. E se tu não Nem quer, como é que. que tu negocia? Como assim, se eu Porque, não por quero? exemplo, hoje tu tem uma vida muito privada. Tu posta foto de costas, ou não sei o quê, e eu não quero e tal, tal, tal. Aí ele vai entrar e falar assim, mostra, mas a minha namorada não me posta. Não, mas até a minha. Não, tô te dando um exemplo assim, Sim. ó. Porque assim, se esses são os dois problemas, um lado sempre vai achar que é menos ou mais. Então, mas aí a gente volta naquele assunto que eu falei. Se eu tô num relacionamento com você, quem me importa? Você. Sim. O que você sente, como eu te faço sentir, a sua opinião me importa. Eu penso desse jeito. Na relação, você escolheu estar do lado dessa pessoa, então é ela que te importa, não os outros. Então, se ela vira pra você e fala: poxa, amor, você não posta nada comigo. Assim, não precisa fazer uma grande declaração, não precisa me postar toda hora, mas nem parece que a gente namora. O que que você faria? Eu postaria. Eu Meu amor, postaria. eu vou. Ah, tem um dilema muito assim, ó. Hoje em Eu dia, falaria, se falar da minha faz rede muita social, diferença pra me você? ajuda. Vai, posta aí pra mim. Não, eu ia falar, faz muita diferença pra você? Isso, Fica isso aí é com a minha importante senha. pra você? É Sobe aí o importante pra story. mim. Então, pô, eu posso. Não, eu postaria de verdade, com o maior coração do mundo. Eu ia fazer um Ai, post lá pra gente. pessoa. Mas, graças a Deus, eu nunca fui confrontada com isso depois de madura, né? Porque antigamente era. Mas se eu fosse, eu faria. Ah, não gosto que você siga fulano. Tiraria. Só que eu não faria o que eu te falei. Ah, você não vai seguir nenhum homem. Para de ser louco. Para de ser louco. Tem várias pessoas que eu sigo porque eu gosto do conteúdo, porque fizeram parte da minha vida, não que eu me relacionei, mas fizeram parte da minha vida de alguma forma, entendeu? Amigo de amigo, ex-namorado de amiga que ficou amigo, sabe? Marido de amiga. Não vou parar de seguir todos os homens, que isso é loucura. Por isso que eu falo, os ciúmes existem, a gente tem que ouvir os ciúmes do outro, porque diz o que ele tá sentindo sobre a relação. Mas você tem que saber até onde vai a loucura do outro, pra você falar: ei, diminui, dá uma segurada. E É, até mas onde você tem que dar esse ouvido, que é uma questão do bom senso. Eu tenho um relacionamento há 2 anos. No meu Instagram parece que eu sou solteira. Você acha certo? Aí você vai falar: ah, Júlia, mas seu Instagram não sei o que lá, não sei o que lá, foi de trabalho. Mas você acha certo? é que eu, assim, ó. Porque assim, você Eu pode entro no teu receber um Instagram monte de. hoje. Eu vou falar do teu Instagram. Eu entro no teu Instagram hoje.
Eu não vejo teu relacionamento, mas se eu te acompanhar, eu sei que tu tem um. Se eu te acompanhar ali 2 semanas. Se Mas você se eu entro mexer, nele, se eu mexer, se eu você vou ter que mexer, achar. você vai achar. Exato, É. eu vou achar. Mas se você entrar de cara, Eu faço não vai ter não. 200 fotos ali namorando. É, mas Tipo também assim, não de é um relacionamento. posicionamento que... Que você não acha. Não, entendeu? exato, mas também não é um posicionamento de uma mulher que tá procurando, digamos, entende? Tipo assim, que Sim, tu tem coisas na exatamente. bala. Tu tem conteúdo. Então, quando eu olho um conteúdo, eu tô falando no meu lugar, no meu olhar, Mariana. Quando tu tem um conteúdo, se eu procurar, eu vou achar. Eu nunca procuro se a pessoa tem um relacionamento, assim. É porque talvez eu esteja no lugar de produtora e aí eu não tô lá Não, fazendo match. e outra. Como se fosse um Se aplicativo. você conhece, se um cara vai e curte umas coisas suas e você se interessa pela foto, pelo perfil dele, você vai procurar se ele tem um relacionamento. Ah, total. Você entendeu? Então, assim, a pessoa cai lá no meu Instagram, ela, que mulher interessante. Aí ela vai e fala, deixa eu ver se ela tem namorado. Se ela não acha nada, ela facilmente me manda uma mensagem, ela facilmente me aciona ali, curte minha foto. Se ela vê, ela vai procurar, porque quando você se interessa no perfil da pessoa, você vai procurar. Sim, tu vai fuçar Aí também. ela entra aqui, ela dá uma rolada no feed e ela fala, tem um cara aqui. Ela namora. Tem uma coisa aqui. Pronto, achou, namora. Aí ele já vai pensar 2 vezes antes de mandar uma mensagem. Tem gente que não pensa, não, mas teoricamente isso dá uma. Você pensa, a mulher não é solteira. Entendeu? O problema é quando você não tem nada, nem se você rolar, nem se você procurar, nem se você mexer, você Fuçar, sabe tu se a nem pessoa se sabe. relaciona. E aí você acaba dando margem para que pessoas entrem em contato com você. Por isso que as pessoas se sentem inseguras. A mulher pensa, ué, mas se alguém entrar no Instagram do meu namorado, não vai saber que ele namora. Se alguém entrar no Instagram da minha namorada, não vai saber que ela namora. E a insegurança é essa. Ela pode estar recebendo mensagens ou conversando com pessoas que nem sabem que ela namora. E pra gente pensar assim, das pessoas que querem uma relação num mundo que tá cada vez mais difícil, porque eu escuto muito isso, pô, é do job, é não sei o quê, e a mulher não tem cara. Os dois lados estão nessa vibe, assim. E beleza, então, vamos lidar com a realidade. O que tu falaria pra alguém que está na rede social hoje, porque não tem mais como não ter, mesmo que seja o teu portfólio de trabalho ou não, como essa pessoa deveria se posicionar pensando que ela quer um relacionamento sério? Existe um posicionamento ideal para a pessoa que mostra a seriedade de quem ela é? Eu acredito que a postura que você tem na vida é a mesma postura que você tem que ter na rede social. Se você vai pra uma balada e fica, você vai com uma roupa totalmente provocativa, não é sensual. Sensual, beleza, é sexual. Você vai com uma roupa sexualizada numa balada, você fica alterada, você dança com todo mundo, você conversa com 5 caras, você tira foto com vários, vai embora com um cara que você não conhece. É um comportamento que passa seriedade? Não. No Instagram é a mesma coisa. Se você posta um monte de conteúdo sexual, não é uma foto bonita, gente, não é um look que tem uma sensualidade, isso é ilegal, é você a mulher, entendeu? O cara também posta uma coisa de trabalho ali, mais arrumado. Mas se você só tem conteúdo sexual, se você tá ali, curte foto de um monte de homem, conversa com vários caras do mesmo grupinho ou de grupinhos diferentes, você tá super disponível, a pessoa dá like, você já dá um like de volta e já começa a conversar. É a mesma postura fora. Só que com as ferramentas do Instagram. Você passa seriedade? Não passa. Se eu entro no teu perfil, só tem selfie, fotos se auto se autopromovendo em Sim. questões físicas, é corpo, é rosto, é só isso, só isso. A sensação que me dá é que você só tem isso na tua vida. Então você pode postar treino, você trabalha com isso, você, sabe, você tem um corpo bonito, posta seu treino, posta sua praia, sua viagem, mas sempre posta coisas que você é em essência também. Formas de pensar que você tem, coisas que você faz, defende pontos de vista seu, porque isso gera conexão com a pessoa que está ali te vendo. Você tem um corpo lindo, legal, você vai postar o teu corpo, você vai postar o teu look, você gosta de moda, posta o teu look, você gosta de treinar, sabe? Você faz um esporte que você anda de biquíni no esporte, posta. Mas posta também a sua essência, porque eu preciso te conhecer além do que você apresenta fisicamente. Por exemplo, tô conversando com uma amiga minha, ela fala, Júlia, o que você acha que eu devo postar? Eu tenho uma amiga que é médica, ela é super bonita, super assim, corpão, loira, bem bonitona. Você entra no perfil dela, você não sabe que ela é médica. Tu não sabe que ela é médica. Você Porque ela entendeu? posta a vida. Só posta a vida. Ela só posta a vida, ela só posta Teu perfil viagem. pessoal. É um perfil pessoal. Ela não precisa de...
Ela faz cirurgia, então ela não vende. Ela não quer se vender na internet. Não precisa vender na internet, ela só faz cirurgia, ela não é plástica nem nada. No caso dela, ela realmente não precisa ter um perfil profissional se ela quiser ganhar dinheiro. Ela pode ter, ela ganharia mais, mas ela não precisa ter. Então, o perfil dela é pessoal. Porém, se eu sou uma mulher muito bonita, mega atraente, que me visto bem e sou médica, você saberia que eu sou médica no meu Instagram, entendeu? Porque isso é um ponto interessante Da para quem tua tá se vida. conectando. Nossa, E eu falei com total ela. essa visão, hein? E eu falei com ela, por que você não posta nada sobre o teu trabalho? Um resultado que você tem, que seja um congresso que você vai, que seja um atendimento que você fez. Ela toca piano. Por que você não posta um vídeo? Caraca! Você entende? Manda essa mulher conversar comigo que eu vou mudar ela rapidinho. Se você entrar no Instagram dela, você só vê uma loira muito Uma loira bonita que viaja. Nossa, acabou. Aí o que as pessoas. Aí ela fala, nossa, mas as pessoas não se conectam comigo. Os caras. Lógico, o cara olha pra você e ele te equipara a um monte de mulher igual. Os seus diferenciais não estão à mesa. Você precisa colocar isso na mesa. Mari, se eu escrevo muito bem, você vai ver texto meu lá. Se eu leio, você vai ver o que eu tô lendo, porque eu vou falar sobre isso. Porque talvez você que tá me acompanhando, um cara que me interessa, já tenha lido ou goste do mesmo perfil de leitura, ele vai se conectar comigo. Se eu jogo tênis, se eu jogo squash, você vai saber que eu jogo. Não é o tempo inteiro, mas você vai saber. Porque isso se chama ponto de conexão. Se eu entro no teu Instagram, e hoje é a ferramenta que as pessoas têm para se conhecer, infelizmente, a gente sai menos. Eu acho. A gente sai menos e ali tem, né, é muito mais fácil, é muito mais rápido, você conhece gente do mundo inteiro. Então você vai olhar o que a pessoa posta. Você vai acompanhar um pouquinho ali. Nossa, gostei dessa pessoa, você vai acompanhar um pouquinho. E aí você tá postando na tua rotina só a superficialidade da tua vida. Você não posta nada do jeito que você pensa, o que você defende. Um vídeo que você viu interessante, que diz muito sobre como você pensa. Compartilhe o vídeo. Muito bom. Um livro, compartilhe o livro. O teu esporte, compartilhe o teu esporte. Tua profissão, compartilhe a tua profissão. Eu vejo que para as mulheres é muito difícil criar esse vínculo, porque elas têm muitas dúvidas. Eu falo homens e talvez homens e mulheres, tá? Como sempre, eu falo no lugar de mulher aqui. Essa dúvida do que postar, porque ela não sabe construir essa narrativa de como ser interessante e ela não acha a vida dela interessante. Aí a gente tem um ponto. Ela tem que ser interessante para ela postar uma vida interessante. Porque tem esse negócio também. A pessoa fala, Júlia, mas o que eu posto? Não sei se minha vida é interessante o suficiente. Aí você vai conversar com a pessoa. Não é. Acabou com a mulher. Não, mas eu não tô nem falando isso, mas é que o teu interessante pra ti é um interessante. Não, mas assim, não é porque a pessoa não é a tua acorda, vida, desculpa. A pessoa acorda, ela não consome nada diferente, ela só assiste as mesmas coisas, ela nunca assistiu um documentário diferente, ela não se coloca em movimento, entendeu? Ela vai, treina a mesma coisa na mesma academia, ela tem o mesmo papo, ela segue o mesmo tipo de pessoa, que é superficial também. Ela não tem conhecimento geral, o repertório dela é baixo. Então é muito difícil ela transparecer um repertório, ela ser interessante se ela não cultiva isso. Você precisa buscar isso pra você. Você quer se tornar uma pessoa interessante, você precisa aumentar o seu repertório. E você aumenta o seu repertório quando você começa a entrar em movimento do tipo, eu só assisto série de menina. Cara, vamos assistir um documentáriozinho aqui que fala sobre, sei lá, o Professor Polvo da Netflix. Um outro negócio aqui. Ai, mas eu não gosto. Assiste, é mega interessante. Você vai ter uma coisa ali que vai fazer você pensar, enxergar. Para de acompanhar as mesmas pessoas sempre. Começa a tentar acompanhar pessoas diferentes, porque elas podem te agregar em alguma coisa, sabe? Um ponto de vista. Vai ler. Lê um livrozinho. Essa visão é muito boa, porque eu vejo que falta ler um livrozinho. Lê só uma página. Muda tudo. Entendeu? Inclusive, eu abri uma vaga agora pra trabalhar comigo diretamente, assim, né? Em breve tu vai ver uma sombra do meu lado. Mas a minha descrição era simplesmente gostar de ler, ser disciplinada. Eu queria ter uma sombra do meu lado, mas deve ser muito difícil você conseguir escolher alguém pra isso, né? É difícil, por isso que a gente começou o processo seletivo. Se você está escutando esse episódio e quiser se candidatar à vaga, saiba que provavelmente você vai ter que acordar cedo também. E aí eu já faço critério pela rede social ali. Mas assim, uma coisa muito legal que tu me falou é seja interessante. E pra gente ir caminhando pro final, que eu escutei uma frase que eu sempre falo assim... Hoje as pessoas fazem muito personagem na internet, elas correm atrás de ser, e a construção ali da rede social para ser interessante, eu vou só postar o livro para a pessoa ver que eu tô lendo. Eu vou só fazer isso e as pessoas vão entrando nesse personagem.
É, E mas aí depois você o senta pra sair. conversar com essa pessoa e ela não desenrola em nada, ela Mas não aí sabe existe o conversar, ela medo, não... o querer ir publicamente, que eu acho que rede social também tirou um pouco disso de como eu vou me portar publicamente se no offline eu falo de um jeito e pessoalmente eu não tenho essa coragem, porque tem uma tela por ali. E aí a definição de personagem e autenticidade era literalmente ser. Se eu volto naquele perfil e ele continua o mesmo, é literalmente porque a pessoa não tá evoluindo dentro dela. E pessoas autênticas é quando tu volta, alguma coisa tu já percebeu que saiu do lugar. E essa pessoa tá diferente. Então pode perceber que todos os personagens... Construção de personagem na internet. Pega, sei lá, qualquer pessoa que faz um personagem na internet. Tu volta naquele perfil, é a mesma história, a mesma narrativa, a mesma brincadeira, o mesmo lugar e as mesmas piadas. A mesma construção. Pega pessoas que são autênticas e tu segue a pessoa na internet. Na próxima semana ela já está em tal lugar, falando daquele jeito, talvez diferente, com outro projeto de vida e crescendo. E aí tu percebe que a autenticidade vinculada à pessoa é muito maior do que o personagem que ela criou. Porque assim, no final, é sempre uma persona que tu tá ali na tua melhor versão. Sim. Só que se ela continua no mesmo lugar, é porque ela tá tentando sustentar uma imagem. Eu falei, cara... Aí eu comecei a fazer análise de toda a galera e é literalmente isso. É tu ser interessante a ponto de querer mudar e aí as por isso pessoas que esses notarem grandes nomes, vamos voltar no Carlinhos Maia, por exemplo, por que ele criou aquele rancho? Porque ele precisou de pessoas virando personagens para alimentar o entretenimento dele. Porque se ele continuasse só ele com a mesma historinha, não ia ter mais como. Vem pessoas novas e vão te engolindo. Ele foi criando... Você lembra que ele criava personagens? Uhum. Aí botava aquela ruivinha de Marte, aí botava não sei quem, botava não sei quem. Aí depois aquilo foi ficando tão forte que ele começou a criar tantos personagens dentro dos stories que ele fez o rancho. Aí no rancho ele leva pessoas pra fazer entretenimento pra ele. Então hoje ele não precisa mais só da vida dele, das coisas que ele fala. Ele tem várias pessoas gerando entretenimento pra ele e essas pessoas estão em busca da audiência dele. E assim eles se retroalimentam, entendeu? Porque se ele ficasse só nele, com certeza já teria sido engolido. Porque vem pessoas novas, e vem histórias novas, e vem vidas novas. Toda hora surge um negocinho aí. A Virgínia mesmo veio depois dele. E aí os stories dela passou a ser um dos mais assistidos. Antes era o dele. Aí veio aquela outra menina, aquela Marielle, não sei. Não conheço ninguém. Mas é uma turma, é porque é uma turma que não é do conteúdo que a gente consome. Também não consumo, mas eu sei por essas questões de análise. Eu vejo muitos negócios de comportamento. Essa menina também, ela veio desse público Virgínia e Carlinhos Maia, esse público mais carentão, que gosta de ver vida, sabe? Gíria, não sei o que, essas coisas, gosta de ver isso. Aí ela veio também, e vai surgindo. A GK veio do Carlinhos Maia. Ela era um personagem do Carlinhos Maia? Sim, ela veio do Carlinhos Maia. Nossa, O Carlinhos Maia que lançou ela. Não, Carlinhos Maia que lançou ela. Então, ele foi um cara que teve essa visão de se eu continuar sozinho como entretenimento, eu vou ser engolido. Eu não vou conseguir sustentar esses stories dele. Teve mais que os stories dele era mais assistido que o das Kardashians. Cara, verdade, você não lembra disso? Que ele bateu isso? Ele era muito estourado. Era muito estourado. Como que ele ia sustentar esse faturamento, esses patrocínios e tudo isso, sendo só ele mais 10 anos? Cara, não é dá. fácil chegar, mas é difícil manter, né? E aí ele criou pessoas pra manter pra ele, e essas pessoas se alimentam da audiência dele, e ele se alimenta do entretenimento dessas pessoas. Então ele lançou várias pessoas no caminho. Mas me fala, Ju, pra gente fechar, o que tu vê? Essa é uma pergunta que eu gosto de fazer pra todo mundo, porque eu sempre é uma incógnita. Os relacionamentos futuros no mundo, nos próximos meses, anos aí, bota, sei lá, 5 anos, com tecnologia, globalização, a cabeça das pessoas. Qual que é a tua visão de especialista? O que tu olha? Porque, assim, vai ser cada vez mais difícil achar pessoas com valores parecidos com os teus se tu não começar a se posicionar em relação a isso. Eu falo até por rede social ou comunicação. E a gente também vai cada vez ficar mais dentro da nossa bolha em comportamento, porque é difícil olhar pra fora. E tu também não vai querer olhar pra fora. Eu acho que é isso também. Eu falo assim, eu vou me fechar cada vez mais. Mas quando a gente se fecha cada vez mais, tem uma pesquisa de Stanford que mostrou que os aplicativos de relacionamento criam mais divergências sociais por conta que tu seleciona exatamente a pessoa. Eu quero um médico de 1,90 que mora na região tal, que estudou nesse lugar, e tu acha. Só que isso, em vez de unir mais as pessoas, porque antes tu ia na padaria e conhecia alguém que talvez fosse totalmente diferente, tá cada vez mais separando, porque até o nível social e quanto essa pessoa ganha, tu escolhe. Ou seja, cada vez mais tu vai ficar com um par igual ao teu e não vai ter essa junção de mundos que a gente tem. O que tu enxerga, assim? Salve-se quem puder? Não, a gente tá saindo, a gente tá na época dos relacionamentos líquidos, né? Bauman fala isso, das relações que não tem mais aquele esforço, que tem muita opção, então não deu certo, troca. E a gente vai entrar nos artificiais, nos relacionamentos artificiais.
Que é essa coisa montada, complementada, isso aqui é assim, aí vai encaixar. E como os líquidos a gente tá vendo que não deram certo, os artificiais também acredito que não vão dar certo. Porque tudo que foge da natureza da relação Estou fazendo assim, ó. é muito difícil, é muito difícil. Mas eu acredito muito, Mari, que tem um movimento de volta, sabe? Um movimento de tentativa de... Sim, de... pra mim toda cultura tem contracultura. Exato, eu acredito muito nesse movimento. Eu tenho visto muito isso em amigos, em pessoas, as pessoas tentando voltar a se conectar de verdade, segurar um pouco de conhecer por aqui, tentar conhecer amigo de amigo, fazendo jantar e levando pessoas, tentando voltar, sabe, Eu vejo que movimentar o cada vez mais é network. isso, processo seletivo. De indicação de amigos, Exato, network tentando presencial. voltar ao básico, né? Que você conhecia na pracinha ali, porque um amigo seu, amigo do não sei quem. Tentando voltar ao básico, porque quantas vezes a gente já errou procurando o par perfeito? Quantas vezes a gente já errou? Ah, eu quero uma pessoa assim, assim, assim. Aí você pega o assim, 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 e você fala. Hoje eu tô sem checklist, eu falo assim, Ah, vamos lá, exatamente. deixa eu te conhecer. Mas por que você tá assim? Porque você já ficou um tempão no checklist. Um tempão achando que você ia encontrar o cara perfeito pra tua vida encaixado. Por isso que eu acho que a gente vai voltar. A gente foi muito... Ah, não dá certo, troca. Mulher livre, mulher ganha dinheiro. O homem também. O Ru, vida maravilhosa. Vum. Aí todo mundo chegou lá em cima e falou, puta, não é nada disso aqui. A gente não tá tão feliz assim, né? Não é tão bom quanto parecia. Aí você já vai vendo uma consciência maior nas pessoas de caramba, cara, é tão bom ter um relacionamento, ter uma pessoa parceira que tem ali as dificuldades dela, mas vocês se ajudam, uma pessoa com valores. Se você encontra uma pessoa com valores hoje, você fala, meu Deus, eu encontrei um potinho de ouro. Até pra ser amigo. Exatamente. E aí pra ser você, amigo. quando a gente se conheceu por um Sim. amigo em comum. É verdade, Numa palestra. caraca, é verdade, Numa palestra. é verdade. E assim, já conheci várias pessoas desse É jeito verdade. e eu não me conectei, porque... É entendeu? engraçado isso, Passou né? e ficou. O comportamento da pessoa te conecta automaticamente em 5 Porque minutos. pensa, sonha, tem valores Dá pra ver a parecidos. integridade na energia. Você se conecta, a gente se conectou rápido. E a gente manteve essa conexão. A gente não se vê todo dia na melhor amiga, mas a gente se fala, a gente se convida, a gente Exato, a gente tem troca uma conversa. ideia. Por quê? Porque eu vi valor ali na Mariana, vi coisas que eu compartilho de pensamentos, vi que é uma bolha parecida com a minha, só que conheci você por uma pessoa que não tem nada a ver com as pessoas que eu me relaciono. Aham. Você entende? E a gente valoriza muito quando a gente encontra. Então eu ainda acredito que as pessoas vão voltar um pouco a fita e falar, cara, vamos voltar a encontrar amigos com amigos, fazer mais jantar e chamar pessoas diferentes. Eu tô vendo, não sei se você assiste esses conteúdos, tô vendo agora umas pessoas fazerem jantar em casa, onde você pode levar um conhecido, só que esse conhecido tem que ser, não pode ser conhecido da turma que você tá indo. Você já viu esses conteúdos Cara, agora? é que assim, não, mas eu tô fazendo os jantares que a gente faz, Exato. é basicamente isso. Ah, eu quero te apresentar uma pessoa, e que tu não foi ainda porque não teve agenda, mas assim, eu quero te apresentar. O que acontece muito nesses jantares que a gente faz do All-In e tudo mais. Eu quero levar uma pessoa pra te apresentar porque eu acho que faz muito sentido pra tua vida como um todo, porque é um jantar despretensioso, onde todo mundo cozinha e tem uma experiência ali e aproveita. Mas acontece exatamente isso. E aí a gente vai aumentando o nosso clubinho que eu falo. Exatamente. Porque alguém sempre leva alguém que sabe que o valor tá estabelecido pra entrar naquele lugar. E aí a pessoa que tá sendo levada, imagina, fulano é meu amigo, valorizo isso nele, se ele tá me levando é porque tem coisa boa lá. E aí você chega lá, vê que tem coisa boa, você volta a se conectar de verdade, aí você fala, cara, isso aqui é verdade, isso aqui é bom, e aí você volta a querer mais disso. Não, tem briga, a galera ama. A fez uma a agora, gente teve uma ontem. coisa muito forte pelo Instagram, porque a gente, primeira geração que viveu o Instagram, era muito lindo, muito maravilhoso você pensar, caramba, eu posso conhecer gente pelo Instagram, nossa, quanta gente bonita, quanta gente legal, ver aquele boom, aquela sensação maravilhosa de agora tá tudo aqui. Eu tenho acesso a todo mundo, a pessoa não precisa mais morar no meu estado, nem no meu país, eu tenho acesso. Aí foi aquela enxurrada de, meu Deus, agora tá tudo dominado, né? Eu tenho acesso a tudo. Perdeu um pouco a graça. Você fala, cara, eu tenho acesso a tudo, mas não é nada. Exatamente. Essa pessoa que tá aqui nem é essa pessoa. Exatamente. Isso aqui que tudo que mostra não é desse jeito. E não é só fisicamente, que muitas vezes fisicamente não é do jeito também. Mas você vai conhecer a pessoa, não é aquilo. Então foram tantas pessoas decepcionando e vendo que isso aqui não é tão perfeito, que as pessoas não são tão incríveis, que não é tanto um cardápio maravilhoso, que você vê que tem muita gente, mas se você fizer um filtro, 90% não é o que tá aqui. E tu olha, tu sabe identificar padrão, né? Pelo menos quem já tá exato. ali fazendo Aham. filtro. Putz, tu olha assim, eu li tudo que tem aqui em 2 minutos, assim. Mas, Ju, pra gente fechar, eu quero que tu fale, porque
o nosso corte foi o que mais viralizou até hoje. E vai chegar muita gente aqui também, provavelmente, deste corte, de outros que vão vir. Hoje, com tudo isso, o que tu tá fazendo pra atender essas pessoas que vão buscar um relacionamento e que estão, assim, tu tem um público específico? Cara, eu vou atender gente que quer um relacionamento sério. Ou eu atendo qualquer tipo de pessoa. Como que tu tá vendo esse movimento? Porque vai chegar muita gente pra ti. Quem que te procura hoje? Eu atendo comportamento de uma forma geral. A pessoa que está com problema de autoestima, que tem crença, que tem padrão, que tem problema com pai e mãe, narcisismo, tudo isso. Mas eu atendo mais relacionamento. É meu foco e acaba chegando muita gente de relacionamento. Homens e mulheres, não atendo casal, mas eu atendo homens e mulheres. Mais mulheres por conta dos treinamentos que eu tenho também. Os treinamentos que eu abro turma são só para mulheres, então acaba que a pessoa entra no treinamento e vem para o individual, ou ela vem para o individual e vai para o treinamento e fica nessa panelinha. Eu atendo no individual tanto turmas, a gente faz turmas de 20 a 30 mulheres, ou individual mesmo, você comigo durante 1 hora. E essa individual ela tem que entrar em algum momento do ano? Individual ela pode entrar sempre. Ela pode entrar a qualquer momento. Se tiver agenda, né? Se tiver, no momento está fechado. No momento ela vai conseguir a agenda lá para julho, mas se tiver agenda, que eu não atendo todo dia. Sim. Então ela vai entrar em contato, na minha bio tem todas as informações. Ela vai entrar em contato, vai agendar o individual, aquele 1 hora cara a cara ali comigo, só online, não faço presencial. E ela vai ter o atendimento dela, ou se for mulher, ela vai ter as informações de turmas de 20 a 30 mulheres que a gente abre para ela fazer esse atendimento em grupo, que é muito legal também. E em grupo eu faço isso igual você faz com o All-In. Às vezes eu fecho no restaurante, às vezes eu faço no spa. Muda tudo. Porque a mulher, principalmente, ela precisa pertencer para ela se sentir segura para falar das dores dela, né? E os homens, eles acabam tendo um momento ali de barzinho, de futebol, de não sei o quê. E tem essas conversas. Da mulher, eu tenho isso com o meu grupo de amigas, mas não são todas as mulheres que têm um grupo de mulheres, principalmente depois que casam, onde ela senta e pode conversar e pode compartilhar e se identifica com o que a outra está passando. Então, lá no que eu faço, nos grupos do Valoriza que eu faço, eu sinto que elas se encontram, sabe? Ela pensa assim, nossa, eu tô passando por uma situação difícil no meu casamento. Aí tem uma outra mulher que ela nunca viu na vida, que tem um perfil de vida totalmente diferente, mas que passa pela mesma coisa que ela. Ela fala, caramba, já não sou só eu, né? Achei que só o meu casamento passava por isso, só eu que você tinha. E é bom tu conhecer outras pessoas fora da bolha que estão buscando alguma coisa. São várias opiniões diferentes, você compartilha, você se sente pertencente, né? Que o ser humano tem necessidade disso. E aí você sai em negócios daí, sai em várias coisas. Sim. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Por isso que eu te falei pra gente fazer, pra gente juntar essa força de fazer esses... O próximo jantar all-in tá aqui definido nessa mesa. Vai ser... Júlia e All-In. A gente podia vender, né? Assim, vender não, juntar uma ideia de levar umas mulheres, fazer um grupo de mulheres. Essa participação que é meu sonho e tem muita gente que me pede, porque eu vejo que as mulheres sentem falta dessa conexão de mulheres que se mexem, que tem essa veia empreendedora, que criam esse contexto e até ter homens assim no ambiente. Eu também vejo que é muito enriquecedor, porque muitos estão abertos a trazer esses temas. É que eu trabalho com muitas famílias, né? Então, por exemplo, o jantar do All-In vão casais. E a galera se conecta, se diverte e vê que, caraca, como eu não tinha descoberto esse lugar ainda. Isso é bom pro casal também. Muito! Todo mundo ama, tem um ciclo de amigos novos ali, e conversar com novas pessoas. Às vezes o casal tá 8, 10 anos junto, já não sai mais pra fazer nada, só faz as mesmas programações, botar em movimento, conhecer gente nova, sair um pouco de casa, isso é muito bom. Então, gente, ficou aqui, talvez vocês vejam uma edição aí muito em breve desse jantar. Vamos fazer. Ju, obrigada pela participação, te agradeço. Espero que saiam bons cortes desse episódio sair até também. Próximos aqui, gente, pra gente continuar esse papo. Obrigada pela participação. Até a próxima, Mari, voltarei, tá, gente? Voltarei.